Homem-Aranha de Volta ao Lar é um filme que adaptou o personagem se baseando em diferentes obras, desde os filmes anteriores até mesmo as últimas séries animadas lançadas. Em relação aos quadrinhos, podemos ver elementos clássicos como também novos, e é justamente sobre os quadrinhos que vamos falar. Não vai ser um vídeo de opinião ou análise, é apenas uma comparação entre elementos do filme Spider-Man Homecoming com os quadrinhos, desde os clássicos aos atuais. Claro que alguma coisa vai deixar de ser comentada aqui, então deixe seu gostei agora no começo do vídeo e assim que você terminar de ver, comenta aí o que faltou, porque aí a gente pode fazer uma parte 2, não? Talvez se vocês quiserem até uma comparação entre os desenhos, então aí fica por conta de vocês, vamos lá. Peter e suas amizades na escola. Peter Parker nas primeiras histórias, lá no começo dos anos 60, era solitário. Gostava da Liz, que por sua vez dava muita bola para o Flash, assim como no desenho O Espetacular Homem-Aranha. Após ganhar seus poderes e começar a atuar como Homem-Aranha, Peter foi ficando mais confiante, o que chamou a atenção de Liz, que começou a perceber que o Flash não era um cara tão legal assim. Flash, por sua vez, aparentava ter muita inveja de Peter e sua inteligência, algo que ele não considerava ser importante. Ele era um bom atleta, mas vivia incomodando Peter, o chamando de traça-livros. Ao chegar na faculdade, Peter conhece Harry e Gwen e se tornam amigos. Com o tempo, a rivalidade que tem com Flash vai diminuindo bastante. No universo Ultimate, Peter é muito amigo de Mary Jane, a qual acabam namorando. Fora isso, Flash continua a infernizar a vida de Peter, agora com a ajuda de Kong, um outro aluno. Também no universo Ultimate o tempo vai passando e Peter vai fazendo novas amizades fora da escola, dessa vez sendo revelado que ele e Ed Brock são amigos de infância. E logo depois também aparece a Gwen. Em ambos os universos dos quadrinhos, Peter esconde sua identidade muito bem no começo do período escolar, revelando apenas para Mary Jane nos quadrinhos Ultimate. Já no filme, vemos que Peter é melhor amigo de Ned, provavelmente há muito tempo. A aparência de Ned nos faz lembrar do personagem Gank Lee, do universo Ultimate, porém das histórias de Miles Morales, não do Peter Parker. Eles parecem ser bem próximos, pois há até um comprimento só deles. Ned parece ir com frequência à casa do Peter, e também acaba descobrindo sua identidade secreta num descuido. No universo original da Marvel, há um personagem chamado Ned Leeds. Ele se casa com Betty Brant no Clarim Diário e ainda vem a se tornar o Duende Macabro. Flash Thompson em Homecoming não é um atleta, mas disputa com Peter de maneira intelectual. Peter é mais inteligente que ele e é isso que motiva Flash a importunar a vida do Peter. Sobre a Liz, nos quadrinhos ela não é uma personagem tão interessante ou com muita personalidade, mas suas características foram muito bem trabalhadas no desenho O Espetacular Homem-Aranha. E é daí que o filme se inspirou para trazer a Liz Allen para as telonas. Entretanto, eles não tiveram a oportunidade de trabalhar com a personalidade dela. E no filme você só descobre mesmo quem são seus pais, porque isso era importante na trama. E também que ela é bem sociável com a turma. A próxima personagem não foi mostrada como amiga do Peter, mas é importante citarmos Betty Brant, alguns anos mais nova que sua versão original, estudando com Peter. E é bem curioso o fato de que sua aparência seja extremamente igual à de Gwen Stacy. Será que se tiver a Gwen em alguma sequência ela terá o cabelo curto e preto? Nos gibis, Peter se interessa pela Betty, que é um pouco mais velha, e isso rende alguns momentos bem legais. Por último, mas não menos importante, temos a Michelle. Pelo nome, lembramos de uma personagem recente dos gibis, Michelle Gonzalez. Só que deve ser apenas uma coincidência com o primeiro nome, já que a Michelle, nos quadrinhos, tem uma personalidade totalmente diferente, e é advogada. Michelle é um nome bem comum, também, então acredito que seja só uma coincidência mesmo. A Michelle do filme não veio de nenhuma história do Homem-Aranha, na verdade ela é uma clara referência a uma personagem do filme, Clube dos Cinco, clássico dos anos 80 que inspirou o diretor de Spider-Man Homecoming. O que nos intriga é que no final ela diz que é chamada de MJ, o apelido da Mary Jane. Meu palpite é que a Mary Jane não vai participar da nova franquia para dar espaço aos personagens novos que eles estão apresentando pra gente. Os apetrechos do Homem-Aranha. Nos quadrinhos deve ser de conhecimento de todo mundo por aqui o quanto o Peter Parker é um grande inventor. Ele faz umas gambiarras para conseguir ter equipamentos que o ajudem na vida de herói.
criou não só um dispositivo lançador de projéteis, como desenvolveu a fórmula das teias sozinho, além dos cartuchos e a maneira de manusear. Com tecnologia de rádio, criou pequenos botões personalizados em formato de aranha, que ao ser lançados em seus inimigos, emitem um sinal que o Homem-Aranha pode rastrear, ou seja, o rastreador aranha. Também tem a famosa lanterna com o rosto do herói, que é uma coisa simples, apenas uma lanterna personalizada. Em diversas histórias, Peter se virou para desenvolver tudo o que precisava, e uma vez ou outra contava com a ajuda de Curt Connors, o Lagarto, ou então outro personagem, né? O legal é que Connors já foi ajudado muitas vezes pelo Aranha, então eles meio que trocavam ajuda de uma maneira bem amistosa e bem trabalhada. O que deu para entender com isso é que o Aranha não era tecnológico, sempre utilizou equipamentos simples. Mas vale muito citar o arco novo de histórias da Marvel, Marvel Now, onde atualmente Peter Parker é um cientista e empresário com muito dinheiro no bolso, dono das indústrias Parker, e possui uma porção de aparelhos tecnológicos e inovadores que ele mesmo desenvolveu para ajudar no seu combate ao crime. É aí que o filme se baseou. E por falar no filme, em Capitão América Guerra Civil, antes da visita de Tony Stark, Peter possui uma versão maior do lançador de teias, mas desenvolvido totalmente por ele. Isso é legal, pois mostra o interesse de Peter pela tecnologia. As teias também são desenvolvidas por ele, e é legal ver que ele faz tudo na escola com os produtos químicos de lá. Só que, com o upgrade realizado pelo Tony Stark, o Homem-Aranha passou a contar com todo tipo de ajuda, sem precisar se esforçar para conseguir algo. Tony Stark forneceu a ele todo o equipamento que ele precisava para se tornar mais tecnológico. Foi Tony quem desenvolveu o uniforme, talvez até mesmo o design, o novo lançador de teias e suas funções, o drone de rastreamento localizado no peito, a inteligência artificial, enfim, o uniforme por completo é um presente de Tony Stark para Peter Parker, de modo que nos filmes da Marvel o Homem-Aranha se apresente como um personagem tecnológico como o Homem de Ferro, e talvez até um pouco dependente. A cena do Homem-Aranha erguendo o peso. Vocês já devem saber qual é a cena que eu vou citar agora, né? Qual que é a referência. Bem, nos quadrinhos, em Amazing Spider-Man 33, tem o capítulo final de uma pequena saga de 3 histórias. No contexto, o Homem-Aranha precisou enfrentar o terrível Planejador Mestre. Eu não vou falar quem ele é aqui, porque talvez você queira ler as histórias, e isso seria um spoiler, beleza? Mas você precisa ler, é muito boa. Mas enfim, a batalha foi no esconderijo submarino desse inimigo. Só que esse inimigo detonou o lugar e fugiu, para tudo cair em cima do Homem-Aranha. Ou seja, era o teto desse esconderijo submarino, com metal e tudo mais, e um pouco de água do mar caindo em cima. O Homem-Aranha estava esgotado, mas precisava sair logo de lá. A Tia May estava doente, quase morrendo, e ele precisava levar uma coisa para o Dr. Connors, uma coisa que poderia ser a única cura para Tia May. Com muito esforço, o Homem-Aranha consegue sair de lá sem nenhum osso quebrado, porém muito cansado. Tudo dá certo no final. Uma das coisas mais legais que o Teioso diz é que nosso verdadeiro valor só é mostrado quando todas as chances parecem perdidas. No filme, tem um momento que o Abutre engana nosso herói e derruba um galpão, destruindo as pilastras. Isso fez com que o teto caísse em cima do nosso herói. Na situação, não havia ninguém realmente em perigo. O Abutre estava indo roubar a tecnologia do Tony Stark, que estava sendo transportada em um avião. Peter sabia que o Abutre ia tentar algo perigoso e precisava sair de lá, até que a voz de Tony Stark aparece em sua mente. Então, para provar a Tony Stark que ele era bom, que ele era digno, o Homem-Aranha ergue o teto do galpão, com bastante esforço, e parte para impedir o Abutre logo em seguida. Relação Homem-Aranha e Homem de Ferro. Nos quadrinhos, o Homem-Aranha nunca teve muita simpatia com o Homem de Ferro, inclusive na história A Volta do Sexteto Sinistro dos anos 90, que aqui no Brasil foi publicada em Homem-Aranha Anual 3, o Homem-Aranha sente um pouco de desgosto pelo Homem de Ferro, porque ele aparece ajudando as pessoas em um momento civis, e todo mundo aplaude ele, elogia, e assim ele se torna um assunto do público naquele momento. Isso incomoda Peter, já que o Homem de Ferro não tinha feito nada demais, não havia ficado nem um minuto ali, e o Aranha está sempre ajudando. Então o Peter reconhece que isso só aconteceu porque todo mundo ali já está acostumado com o Homem-Aranha, porque ele está sempre aparecendo.
A novidade era o Homem de Ferro ali. Então a gente pode dizer que antes dos anos 2000 não havia uma relação de amizade entre os dois heróis, ou seja, em 40 anos de histórias, havia poucas histórias com os dois atuando juntos como um time, e quando tinha, o Aranha não demonstrava respeito pelo Homem de Ferro, mesmo ele já existindo antes do Peter ganhar seus poderes, como foi no filme. Depois dos anos 2000, chegou uma fase de histórias que entre os fãs não foi uma das melhores. Poucas histórias eram consideradas realmente boas, e foi nessa época que Peter, Mary Jane e Tia May acabaram ficando sem lugar para morar devido a uma onda de destruição onde eles moravam antes, em Forest Hill, se eu não me engano. E o Tony convidou eles para morarem na Torre Stark. Tony tinha feito do Aranha um vingador, e aí deu moradia para ele e a família dele, deu de presente o traje Aranha de Ferro, e depois disso aconteceu a Guerra Civil, e o Peter acabou ficando do lado do Stark, até percebeu quão erradas eram as atitudes dele. Isso forçou ele a deixar a aliança que ele tinha com o Stark de lado e lutou junto ao Capitão América. Ele mudou de lado, porque ele não concordava mais com o Homem de Ferro. Já no universo dos filmes da Marvel, o Homem de Ferro foi o primeiro herói a surgir, numa época em que o Peter era criança. Isso fez com que o Peter tivesse uma admiração muito forte pelo Homem de Ferro. Ele era um herói tecnológico, e o Peter gostava de tecnologia. Ele não relutou em aceitar participar da Guerra Civil, que ele nem sabia que era guerra, e nem conhecia os motivos de estar lá, apenas havia sido recrutado. Como ele ganhou o traje tecnológico, achou que era um herói bom o bastante para estar nos Vingadores, e essa vem sido a sua motivação. Porque o Peter sabe que ele é bom o bastante não para ajudar as pessoas pela vizinhança apenas, mas no contexto mundial, assim como todos os Vingadores. O Homem-Aranha sabe que é valioso e tem a figura de Tony Stark como uma figura paterna, ou até mesmo como um chefe, e quer impressionar ele para poder chegar aonde ele quer chegar. Eu peguei esses tópicos para comparar o filme com os gibis como uma adaptação. Ainda tem muita coisa que pode ser mencionada, então se quiser mais vídeos do gênero, é só comentar aí. Se tiver alguma dúvida, não xingue, comenta aí que eu vou responder. No mais, se inscreve no canal se você assistiu até aqui, e eu vou deixar uns vídeos aí que eu acho que você vai gostar. É o vídeo que eu comento sobre a nova versão de Homem-Aranha 3 que foi lançada nos Estados Unidos, e uma notícia de que o Tom Holland confirmou que o Peter Parker já apareceu na Marvel antes. É isso aí, pessoal, até mais!